Você já se sentiu usada, descartada e invisível? Como se tudo que construíram em você com palavras bonitas desmoronasse de uma vez sem aviso. Ela sentiu isso na pele, grávida, sozinha, sem sequer um me desculpa de quem jurou amor. Foi humilhada, julgada, e por pouco não acreditou que sua vida tinha acabado ali. Mas sabe o que ninguém esperava? Que Deus já estava escrevendo um novo capítulo, com recomeço, força e redenção. Não foi fácil. A dor emocional parecia maior do que ela podia suportar. Mas o que o mundo chamou de fim, Deus chamou de começo. E se você está lendo isso, talvez seja porque no fundo também sente que sua história não pode acabar na dor. Existe um plano, mesmo quando tudo parece perdido. E esse plano começa onde a maioria vira as costas. No meio do caos, no quarto escuro, no silêncio, da madrugada. Essa história não é sobre perfeição. É sobre uma mulher comum, com alma ferida, coração despedaçado e um bebê nos braços. Mas que, em meio à tempestade, descobriu uma força que ninguém ensinou, só vivendo para saber. E talvez, só talvez, seja disso que você esteja precisando agora, de um sinal de que ainda dá para florescer depois da queda. E se você achar que não dá conta, eu te garanto, você dá. Porque o que é seu, mulher, ninguém arranca. Ela sentiu o chão sumir. Estava sozinha na sala, segurando aquele teste positivo com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ele tinha ido embora dias antes, sem deixar sequer um bilhete, apenas silêncio. A dor emocional veio como uma onda gelada, daquelas que te derrubam e custam a deixar o corpo levantar. Era como se todas as feridas da alma tivessem sido abertas de uma vez. E agora? Pensava, encarando a possibilidade de ser mãe solo. Mas ali, no meio do desespero, algo sussurrava que esse podia ser o início de um renascimento. Ela mal conseguia respirar direito. O enjoo vinha misturado ao medo, e o medo ao sentimento de rejeição. Quantas mulheres vivem isso em silêncio, não é? Abandonadas justo no momento mais vulnerável, quando tudo o que precisam é um abraço firme, uma presença constante. Mas não, tudo o que ela teve foi ausência. Foi aí que começou a nascer, bem lá no fundo, uma força feminina que ela nem sabia que tinha. Não veio de uma vez, claro. Veio aos poucos, como quem chega devagar para não assustar. Mas veio, ela, começou a perceber que o abandono, por mais cruel que fosse, não era o fim, era uma encruzilhada. E ali, no cruzamento entre dor e fé, ela escolheu viver. Isso não quer dizer que foi fácil. Teve dias de choro escondido no travesseiro, de questionar o porquê de tudo aquilo. Mas também teve momentos de silêncio em que ela sentia algo maior cuidando dela. Fé. Um fiozinho de fé que se agarrava ao que ainda não se via, mas se sentia. E com isso, o recomeço foi tomando forma dentro dela. Em vez de se entregar à autopiedade, ela decidiu praticar o autocuidado. Nada grandioso. Às vezes era um banho demorado, às vezes um café quente em paz. Pequenos gestos, mas que diziam, para si mesma, eu mereço cuidado. Era como se ela estivesse costurando, pedacinho por pedacinho, os pedaços do próprio coração. Cada escolha por si era um ato de empoderamento. Mesmo com o corpo mudando, mesmo com a alma doída, ela estava de pé. E isso, minha irmã, é resiliência. O mais bonito é que ela não percebeu de imediato, mas a dor emocional que ela achava, que ia destruir sua história, acabou sendo o terreno fértil onde a semente da superação brotou. As lágrimas de antes estavam regando um novo capítulo, e é aí que as coisas começam a mudar, bem quando a gente acha que não vai dar conta. Ser julgada quando já se está em pedaços é uma dor que não se esquece fácil. Durante a gestação, ela sentia olhares atravessados em cada consulta, como se estivesse ali sem permissão. Comentários maldosos, disfarçados de preocupação, machucavam mais do que as cólicas. Tão nova e já grávida? Cadê o pai dessa criança? Como se o valor dela fosse medido pela presença ou ausência de um homem. Ela aprendeu na marra que a solidão de uma mãe solo começa muito antes do parto. E esse silêncio social, minha irmã, pesa demais. Tinha dias em que o choro vinha no ônibus, no meio da rua, e ninguém notava. Era como se ela carregasse, além da barriga, uma cruz invisível que ninguém queria tocar. Mas é aí que entra o poder da resiliência feminina. Em vez de se calar diante da dor, ela começou a transformar cada julgamento em combustível para seguir.
Sabia que não dava para esperar a aprovação dos outros. Ela precisava se acolher. Isso mesmo. Colocar a mão no próprio peito, respirar fundo e dizer, vai passar. Essa fase também escancarou o quanto as amizades mudam quando a vida muda. Algumas pessoas sumiram sem explicação, outras se afastaram como se gravidez fosse contagiosa. Mas a dor emocional de perder quem se ama também ensina. Ela aprendeu a se bastar, a escolher com mais cuidado quem sentava na mesa do seu coração. E esse filtro veio com força. Foi aí que ela entendeu que nem toda ausência é perda, às vezes é livramento. No meio do caos, ela encontrou abrigo em coisas simples. Um chá quente, uma música que tocava fundo, uma oração baixinha antes de dormir. E ali, naquela intimidade com o invisível, ela descobriu um jeito novo de conversar com Deus. Não era uma fé gritante, era um sussurro. Me ajuda a passar por isso. E ele ajudava. Em silêncio, sim, mas ajudava. Porque a fé verdadeira é essa que cresce no escuro, sem precisar de plateia. A gestação seguiu em meio à dor emocional, mas também com lampejos de renascimento. Cada mexidinha do bebê era como um lembrete. Você não está sozinha. Era o início de um vínculo que nascia antes mesmo do parto. E mesmo com a alma remendada, ela começou a sonhar com o futuro. Um futuro que, apesar de incerto, carregava promessas que só a maternidade pode plantar. O dia do parto chegou sem aviso, como tudo na vida dela. Foi corrido, sem ninguém segurando sua mão, sem mensagens de vai dar tudo certo. Mas ali, naquela sala fria, nasceu mais do que um bebê. Nasceu uma mãe. A dor era insuportável, mas ela já conhecia esse caminho, não do corpo, mas da alma. Porque quem já pariu a si mesma em meio à rejeição, sabe que a dor física é só mais uma travessia. E ela foi. Com medo, mas foi. Os primeiros dias em casa foram um turbilhão. Choro do bebê, noite sem dormir, cansaço extremo. E um silêncio ensurdecedor. Não tinha quem segurasse o bebê para ela tomar banho, nem quem perguntasse se tinha comido. Era ela por ela. Mas mesmo ali, no limite, ela encontrou brechas para praticar o autocuidado. Às vezes era só respirar fundo, às vezes era chorar escondida, e depois enxugar o rosto. Cada pequena vitória era um ato de força feminina. Com o tempo, ela entendeu que o puerpério é mais do que uma fase, é um rito de passagem. E como todo rito, ele exige entrega. Ela precisou abrir mão de expectativas irreais e abraçar a realidade com coragem. O autocuidado passou a ser muitas vezes um ato espiritual. Um banho em silêncio virava oração. Um café quente, um milagre. Porque quando se tem tão pouco, cada coisa simples vira tesouro. Isso é resiliência em estado puro. A maternidade. Solo escancarou o quanto ela era mais forte do que imaginava. Mesmo com o medo constante, mesmo com as incertezas, ela estava lá, acordando, dando de mamar, acalmando cólicas, cantando para alguém que ainda nem sabia falar. Era empoderamento na prática, mesmo sem maquiagem, sem filtro, sem aplauso. Só ela e o bebê. E Deus, sempre ali no meio dos dois. E foi no meio da exaustão que ela começou a perceber que também estava nascendo uma nova versão dela mesma. Uma mulher mais firme, mais decidida, mais consciente do seu valor. Aquelas feridas da alma, antes abertas, agora cicatrizavam devagar. E é aí, nesse processo de cura, que novas possibilidades começam a se desenhar. Ela passou meses sem se olhar no espelho de verdade. Quando fazia, tudo o que via era cansaço. Olheiras, cabelos por fazer, roupas que não serviam mais. Mas um dia, depois de colocar o bebê para dormir, ela se viu ali, de frente para o espelho, e perguntou: quem sou eu agora? A resposta não veio de uma vez, mas foi ali que começou a reconstrução. Um passo de cada vez. Porque resgatar a autoestima é mais do que gostar da imagem. É voltar a se enxergar com amor. Essa nova identidade não tinha nada a ver com o que diziam por aí. Ela não precisava ser a mãe perfeita, nem a mulher que dá conta de tudo com um sorriso no rosto. Precisava ser ela, com suas falhas, com suas forças. E isso é libertador. Ela entendeu que o autocuidado não era egoísmo, era sobrevivência. Começou a pintar as unhas em casa, a vestir roupas que gostava, a dizer não sem culpa. E cada escolha era uma pequena revolução. Ao resgatar sua identidade, ela também começou a curar suas feridas da alma. Percebeu que a dor emocional do abandono não a definia mais. Era parte da história, sim, mas não o fim.
Ela não era só uma mulher abandonada. Era uma mulher em renascimento, com cicatrizes, mas com luz. E essa luz vinha de dentro, alimentada por pequenos atos de coragem. Era fé em si mesma, e também no que Deus ainda podia fazer. Algumas pessoas começaram a notar a mudança. Você está diferente, diziam. E ela estava mesmo. Porque quando uma mulher se reconecta com sua essência, o mundo sente. Era como se ela estivesse voltando para casa, só que a casa era dentro dela. E nesse retorno, ela passou a se proteger melhor, a não aceitar migalhas, a não ceder para a culpa. Isso é empoderamento. Saber o que se quer e o que não se aceita mais. E assim, fortalecida e mais inteira, ela começou a pensar em coisas que antes pareciam distantes. Um novo emprego, um curso, uma viagem. Porque quando a alma começa a se curar, os sonhos voltam a fazer sentido. E é aí que as portas do recomeço se escancaram. Ela não falava muito disso para ninguém, mas a fé tinha sido seu fio de sustentação. Não era uma fé performática, cheia de frases prontas. Era uma fé sussurrada, construída nos dias escuros, na madrugada em que o bebê não dormia, na conta que não fechava, no coração que sangrava calado. Ali, ela conversava com Deus, do seu jeito, sem exigência, sem espetáculo, só com verdade. Tinha dias em que tudo o que conseguia dizer era: "Me ajuda, Senhor." E de algum modo, ele ajudava. Às vezes com uma mensagem inesperada, às vezes com uma força que surgia do nada. Ela percebeu que a espiritualidade não é só sobre religião, mas sobre conexão. E essa conexão a lembrava, todos os dias, que não estava sozinha. Isso deu a ela um tipo de paz que não se explica, só se sente. Foi essa fé que sustentou os momentos de maior dor emocional. Quando ninguém entendia, quando ninguém via, era Deus quem a carregava no colo. E isso não a fazia fraca. Ao contrário, fazia dela uma mulher de coragem. Porque é preciso muita bravura para continuar acreditando quando tudo diz que acabou. E ela continuava. Uma fé persistente, às vezes frágil, mas real. Uma fé que salvava. Ela começou a enxergar sua vida com outros olhos. As dificuldades não sumiram, mas o modo como ela lidava com elas mudou. A fé trouxe uma lente de esperança, e a esperança trouxe direção. Ela entendeu que não precisava saber de tudo, só precisava dar o próximo passo. Isso é fé. Caminhar, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. E cada passo era um recomeço, e foi com essa força silenciosa que ela começou a abrir espaço para novas possibilidades. Ninguém te prepara para o tanto de decisões que você precisa tomar sozinha. Desde a marca da fralda até o que dizer quando o choro parece não ter fim. Ela sentia o peso de ser tudo ao mesmo tempo. Mãe, provedora, consolo, segurança. Era um cansaço que não dava trégua, mas mesmo na exaustão, ela seguia. Porque o amor de mãe é feito disso, superação diária. Só quem já chorou escondido no banheiro sabe o que é essa força feminina que não desiste. Os boletos não esperam, o bebê não espera, a vida não espera. E ela aprendeu a viver no modo automático por um tempo. Mas até no automático ela colocava a alma. Não era só sobre fazer, era sobre amar enquanto fazia. Com fé de que aquele esforço não seria em vão. Isso é resiliência, persistir quando tudo parece grande demais. E ela persistia. Mesmo quando o corpo pedia descanso, mesmo quando a alma queria colo. A ausência de uma rede de apoio real também doía. Tinha gente que dizia: "Se precisar, me chama", mas nunca atendia. Isso feriu. Mais uma das feridas da alma que a maternidade solo escancarava. Mas ela não parou por causa disso. Aprendeu a se cercar de quem soma de verdade. E isso mudou tudo. Porque mulher nenhuma deveria caminhar sozinha. Mas quando precisa, descobre que pode ir mais longe do que imaginava. Teve dias em que o filho ficou doente e ela teve que faltar ao trabalho. Dias em que precisou escolher entre comprar um leite ou pagar uma conta. Situações reais que muitas mulheres enfrentam caladas. Mas em vez de se deixar paralisar, ela se movimentava com coragem. Sabia que cada desafio enfrentado era parte do seu renascimento e que, mesmo nos tropeços, ela estava construindo uma história de empoderamento. E nesse ritmo intenso, ela também começou a entender que criar um filho sozinha não era o fim da sua vida, era a ampliação dela.
Porque junto com os desafios vinham descobertas, como a de ver o filho dizer mamãe pela primeira vez, ou a de perceber que, mesmo com tudo, ela estava dando conta. E quando uma mulher percebe isso, algo dentro dela muda para sempre. Amor próprio dela não voltou de uma vez. Veio devagarinho, como quem pede licença. Primeiro, ela parou de se culpar. Depois, começou a se elogiar em voz alta. Tô dando conta, ela dizia para si mesma com um orgulho tímido. Aprendeu que se amar não era sobre estar perfeita, mas sobre se acolher mesmo nas imperfeições. Esse processo de se reencontrar foi como um renascimento, e dessa vez, ela escolheu ser gentil consigo mesma. Ela também começou a pensar pela primeira vez em muito tempo na possibilidade de amar de novo. Sim, o medo ainda morava ali, mas já não mandava em tudo. O abandono que antes definia sua história agora era só uma parte do passado, e ela não queria mais viver como se o pior fosse se repetir sempre. Porque o empoderamento verdadeiro não é fechar o coração, é abrir espaço só para quem vem com respeito, cuidado e verdade. Esse novo olhar para si também afetou suas escolhas. Ela parou de aceitar migalhas emocionais. Parou de se moldar para caber no coração de quem não se esforçava. Agora, ela sabia o seu valor. E isso mudava tudo. Ela não buscava mais um salvador. Buscava parceria. Alguém que somasse sem apagar. Que acolhesse sua história sem julgar. E esse tipo de amor só chega quando a gente aprende a se amar primeiro. Foi nesse clima de transformação que ela se permitiu viver algo novo. Não foi um conto de fadas, mas foi real. Um olhar sincero, uma conversa boa, um carinho sem pressa. Era diferente porque ela era diferente, e isso fazia toda a diferença. Ainda assim, ela sabia. Se fosse para seguir sozinha, tudo bem também. Porque agora ela estava inteira. E mulher inteira não aceita ser metade de nada. Essa leveza abriu espaço para novos sonhos. Não só sobre o amor a dois, mas sobre a vida. Ela queria estudar, empreender, viajar com o filho. Queria rir mais, respirar fundo, viver sem se desculpar por ser quem é. E quando uma mulher chega nesse ponto, o mundo se abre de um jeito diferente. Hoje, quando ela olha para trás, não vê só dor. Vê a estrada percorrida com coragem. Cada lágrima virou semente. E o que floresceu foi uma mulher mais forte, mais consciente, mais cheia de fé. Sim, ainda tem dias difíceis, mas agora ela sabe onde se apoiar. Ela se apoia na própria história, nas marcas que carrega, porque quem passou pelo vale da dor emocional e sobreviveu, carrega uma luz que pode acender outras. Ela começou a contar sua história. Primeiro em conversas com amigas, depois em rodas de apoio, até que um dia escreveu um texto que viralizou. E percebeu. Sua jornada podia inspirar, e inspirava, porque há algo de sagrado na vulnerabilidade. Quando a gente compartilha de verdade, sem máscaras, abre espaço para outras mulheres se reconhecerem, se sentirem menos sozinhas. Isso é empoderamento, usar sua dor curada como ponte para outras. Essa nova mulher que surgiu não é perfeita, e nem quer ser. Ela é inteira, com cicatrizes, com aprendizados, com sonhos. Aprendeu que fé e ação caminham juntas, que autocuidado é prioridade, que maternidade não anula a mulheridade, e que amor, quando é de verdade, começa de dentro. Hoje, ela inspira outras mulheres a se levantarem, a recomeçarem, a dizerem: eu também posso. Ela continua sua caminhada, agora com mais leveza. E tudo o que antes era peso, virou bagagem. Bagagem que carrega força feminina, superação, esperança. Não foi fácil, e ela não romantiza isso. Mas também não se esconde mais. Porque ser mulher é isso, cair e levantar. E agora, ela levanta, outras com seu testemunho. Essa é a beleza do renascimento. E enquanto inspira outras mulheres a curarem suas feridas da alma, ela também segue se curando. Porque a jornada nunca termina de verdade. Mas agora, ela não caminha mais no escuro. Caminha com fé, com propósito, com a certeza de que Deus tinha outros planos para ela desde o começo. Agora que você caminhou por essa história, respira fundo. Fecha os olhos por um instante e se pergunta: em que momento eu parei de acreditar? Em mim? Porque talvez, assim como ela, você também tenha se esquecido da mulher que era antes de tudo desabar. Mas a verdade é que ela ainda está aí, só esperando um sinal para voltar à superfície. E talvez esse sinal seja agora.
Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar o próximo passo. Qual pequena decisão você pode tomar? Hoje, para cuidar de si, o que você ainda está aceitando que no fundo já sabe que te enfraquece? E, principalmente, o que dentro de você ainda clama por cura, mas tem sido ignorado? As respostas não virão de fora. Estão no seu silêncio, no seu peito, na sua fé. Se essa história falou com a sua alma, então não guarda só para você. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem caminhar com outras mulheres, que também estão renascendo das próprias dores. Aqui, a gente não romantiza o sofrimento, mas também não se esconde dele. A gente acolhe, transforma e floresce. Uma queda de cada vez. Um recomeço de cada vez.